Mas antes de entrarmos na palavra, eu queria falar um pouco sobre Caiçara. O campo de Caiçara se encontra na Paraíba, é um povoado da Paraíba. E no segundo semestre de 2022, o Senhor nos deu a oportunidade de estar servindo ali, naquele campo. Tem algumas cadeiras aqui na frente, podem ocupar, podem vir para cá. O pessoal que está em pé lá atrás. Pai, o Senhor pode direcionar, por favor, pessoal. Agradeço. Pode tirar minhas Bíblias que tem ali. Tem lugar para todo mundo. Glória a Deus. Amém. Consegue? Ok. Então eu queria introduzir a mensagem de hoje falando um pouco sobre Caiçara. Sobre o que foi o trabalho naquele campo, naquele povoado lá na Paraíba. Em primeiro lugar, eu queria elogiar o trabalho feito pelo pessoal aqui da igreja. É um trabalho manual muito lindo. Quando eu cheguei ali na porta hoje, eu já pude de longe bater o olho e ver o trabalho tão bem feito. Obrigado, Tia Paula. Tão bem feito, com tanta excelência aqui, ó. Missão Caiçara, o mapa da Paraíba e o símbolo da Insegec, que é profético. Amém? Até porque estamos lá, estamos na Paraíba. Mas queria falar um pouco sobre Caiçara, e por isso eu reuni algumas imagens para poder falar um pouco sobre esse campo. Amém? E coloquei como tema, título do que eu vou falar aqui sobre Caiçara, o título Testemunhando a um povo esquecido. Diga, Deus nos chama para testemunhar a um povo esquecido. Pode passar, por favor, Lilian. E nessa primeira imagem aqui, nós encontramos a equipe que esteve trabalhando em Caiçara no segundo semestre de 2022. A equipe era composta por 3 pessoas, como vocês estão vendo, e essas são minhas colegas de seminário, tá? Do lado esquerdo temos Catherine, ela é do Paraguai e está lá conosco, está no 4º ano de formação. E do lado direito temos a Juliette, ela é de Campina Grande, está no 3º ano, ela é da mesma turma que eu. E nós éramos a equipe de Caiçara. Nessa segunda imagem nós estávamos no mês de agosto, eu acho que na primeira semana de agosto, numa reunião estratégica, nós 3, para conversarmos sobre o que seria feito em Caiçara. O que o Senhor iria fazer em Caiçara por meio de nós. E eu quero dizer que aquele foi um tempo de muita oração. E eu costumo pensar o seguinte: nós não aprendemos a amar um povo por outro caminho mais forte do que por meio da intercessão. Você quer aprender a amar alguém? Ore por essa pessoa. Orar por alguém é a maior prova de amor. Porque você lembrar de alguém em oração vai te levar a gastar tempo, vai te levar a pensar naquela pessoa, a pensar sobre o que orar pelaquela pessoa. E de modo semelhante também isso serve para um campo. Nós oramos por Caiçara e sem que meus pés nunca tivessem pisado lá ainda, mas o Senhor foi gerando identificação no nosso coração com aquele campo, ainda que eu não conhecesse as pessoas ali. Como que podemos amar pessoas que nunca vimos? Como podemos ir até pessoas e para isso renunciar a tantas coisas, sendo que nem conhecemos? Somente o amor de Jesus pode provocar isso no nosso coração. Você não vai amar missões por meio de você mesmo, se não for o Senhor quem colocar o amor por missões no seu coração. É o Senhor quem provoca isso em nós. E nós estávamos então nessa reunião estratégica, decidindo o que seria feito. Bom, pode passar, por favor. Em Caiçara, o trabalho funcionava da seguinte maneira: no sábado pela manhã, nós acordávamos 5 da manhã para poder irmos do Betel até a rodoviária de João Pessoa. E do lado de fora da rodoviária nós pegávamos o ônibus às 7 horas da manhã e seguíamos até Caiçara, cerca de 1h30 de viagem, porque fica entre João Pessoa e Campina Grande. E ao chegarmos em Caiçara no sábado pela manhã, nós geralmente limpávamos toda a casa missionária que tem lá, uma casa que a igreja alugou. Depois eu vou falar um pouco sobre a igreja lá, a igreja que ajuda.
Mas o trabalho funcionava da seguinte forma: durante todo o sábado, o dia inteiro, e o domingo, nós andávamos de casa em casa pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho em cada casa. Só que o povoado de Caiçara, primeiro, ele não tem ruas, ele não tem pavimentação. Então, uma casa é aqui, a outra é lá do outro lado da montanha, e aí a outra você tem que atravessar a cerca. E uma outra questão, que eu falei próprio até, que também dificultava o trabalho em Caiçara, é que o povoado, ele é dividido pela BR. Então Caiçara é tanto de um lado da BR, quanto do outro lado da BR. E leva mais de 3 quilômetros caminhando todos os dias, para poder você conseguir alcançar todo o lado. Então a gente fazia assim: no sábado, nós vamos evangelizar todo o lado de lá, e no domingo, todo o lado de cá. Então nós saíamos pela manhã e passávamos o dia de casa em casa. Mas, meus irmãos, muitos eram os desafios ali. Em primeiro lugar, quando não estava chovendo, como a imagem do lado esquerdo. Eu acho que eu nunca experimentei um calor semelhante ao calor que eu experimentei em Caiçara. Era muito quente. Teve dias em que a gente passava mal, porque você respirar aquele ar quente, estando com a cabeça exposta ao sol, e caminhando, havia momentos que a gente dizia assim: parece que não vai dar para chegar até a última casa que a gente precisa chegar. Mas quando eu vejo essa limitação, eu também vejo quanto, à medida que nós atravessávamos essa barreira e continuávamos evangelizando, nós estávamos testemunhando do quanto amamos ao Senhor. É muito fácil amar o Senhor deitado na minha cama assistindo Netflix. É muito fácil amar o Senhor vindo no culto do domingo, acabou o culto, eu vou-me embora, e eu não tenho vida em igreja, não tem nada, eu estou ali e é isso. É muito fácil. É muito fácil. Mas à medida que o Senhor nos chama a viver para Ele, Ele também nos chama a vencer desafios em meio ao caminho. E estar em Caiçara era um deles. Era talvez o pior campo, porque todos os fins de semana os seminaristas são mandados para diferentes campos. Mas Caiçara fosse talvez o pior campo em termos de esgotamento. Até porque nós tínhamos o trabalho sábado e domingo inteiro, voltávamos segunda pela manhã, pegávamos o ônibus na BR para voltar para o Betel, e sábado é o único dia que você tem de folga no Betel. E às vezes o ônibus passava direto, e só 1 hora depois para pegar o outro ônibus, que era só de 1 hora. E quando a gente chegava no Betel, às vezes perdeu metade da folga, só tinha aquele dia de folga, perdeu metade do dia de folga, vai no supermercado comprar alguma coisa, enfim, não dava para aproveitar a folga. Era um campo que tinha que acordar muito cedo no sábado para poder ir até lá, acordava cedo no domingo também, porque tinha que estar na rua. E enfim, muitas eram as limitações. Quando chovia, por não ter pavimentação, era assim, atolava. A imagem do lado direito, né? Eu estou indo ali atrás, a colega mais na frente com os pés descalços, porque senão a sandália iria ficar no meio do caminho. Então, era realmente uma prova de amor ao Senhor. Mas sabe, algo nos motivava. Não era a alegria das pessoas apenas, mas era saber que estávamos fazendo o Senhor sorrir. Quando você está fazendo algo que você compreende que está agradando ao Senhor, não tem preço. Eu sou uma pessoa assim, muito caseira. Eu gosto demais de ficar quieto. E quando me veio o desafio de ir para Caiçara, eu pensei: meu Deus, meu antigo campo era no outro bairro, rapidinho eu ia para o culto, para os eventos da igreja, voltava, dormia no Betel mesmo, não tinha muita coisa. E agora eu estava indo para um campo que eu tinha que dormir fora o fim de semana inteiro. Os desafios do campo também, enquanto era um ambiente de natureza, então, estava falando até para a tia Poli manhã esses dias. Você abria o vaso do banheiro e saía rãs, então assim, era um campo bem trabalhoso e desafiador. Mas, como eu disse, à medida que íamos ali, quando eu voltava na segunda de manhã, acabado, eu pensava: concluída a missão. Agradei ao meu Senhor, mais uma vez. Amém. Valeu a pena. Talvez você diga: mas quantas pessoas foram alcançadas, batizadas? Quantas? Nós não nos movemos pelos resultados tão somente. O nosso papel é obedecer ao Senhor. Se o Senhor te conduzir a abrir uma célula,
Não fique se limitando a quantas pessoas tem na célula. Trabalhe. Seja fiel. Seja pontual, excelente. Porque o Senhor vai honrar a sua obediência. E quando estávamos ali, meus irmãos, nós pudemos então experimentar disso. Pode passar, por favor, Lilian? Então nós tínhamos o evangelismo, como eu disse, de casa em casa. E essa casa aqui do lado esquerdo, a casa da Dona Josefa. Dona Josefa era a única, na verdade, 2 casas apenas, de crente em Caiçara. 90% da população é católica. 10% da população é protestante. Então, só eram 2 casas protestantes. A da Dona Josefa e a da Dona Raquel, que era vizinha à casa missionária, lá em cima no morro, no monte. E nós íamos de casa em casa. Aqui é a casa da Dona Frazinha e seu Ricardo, eles são casados. A casa da Dona Maria Calixto. E nós entrávamos nas casas. E algo que nos alegrava era também ver o quanto as pessoas elas eram sedentas por Deus. Não tem igreja em Caiçara. Tem uma capela lá. E é algo que eu acho impressionante na estratégia da Igreja Católica. O povoado pode ser miserável, em termos de as pessoas não terem condição nenhuma de vida, saneamento básico e etc. Mas tem que ter uma capela. Tem que ter... E a gente sabe que isso faz parte do processo de colonização e de como o avanço dos jesuítas operou tudo isso no país. Mas o que eu achava interessante era isso. O quanto tudo que eles tinham do Evangelho era a pregação do sábado e do domingo, quando a gente passava na casa deles. Então, quando a gente pensava assim, não vai dar tempo de passar naquela casa, a gente pensava, vai ser mais uma semana sem ouvirem a palavra. Porque ninguém vai lá, ninguém vai chegar, ninguém vai até Caiçara. Primeiro que você para no meio da estrada, para entrar em Caiçara você tem que dar as 2 mãos, ou pular a cerca, ou passar por um que eles chamam de mata-bode, eu acho, que é um negócio que engana o bode, assim. A gente tem que passar naquilo, se enganchando tudinho, e é desse jeito para entrar. Não tem uma placa, seja bem-vindo a Caiçara. Não tem. Você nem encontra Caiçara no mapa, né, missionário? A gente procurou, não encontra. Tem lá BR, e não tem o nome Caiçara. Então, era trabalhoso olhar para aquele campo e pensar nas limitações que aquele campo tinha. Mas era recompensador ver o que Jesus estava fazendo nos corações. Ah, valia a pena demais. Se fosse necessário morar em Caiçara, a gente ia, porque era recompensador ver o que Jesus estava fazendo naquele lugar. Quando eu chegava em Caiçara, eu pensava o quanto eu estava longe da minha igreja, da minha família, e eu pensava, tem gente da minha família indo para o inferno, e eu estou pregando para gente que eu nem conheço. Mas eu entendia no meu coração que eu nasci para aquilo. Não tinha lugar melhor para eu estar do que Caiçara. Eu podia estar em qualquer outro lugar, dentro de uma universidade, ganhando dinheiro por aí, não sei, trapaceando alguém, não sei. Mas eu estava no melhor lugar da terra. Eu estava no lugar que Deus queria que eu tivesse. Minha gente, não tem dinheiro que pague isso. Você pode ser a pessoa com mais dinheiro, com a melhor formação, com a melhor casa e ser infeliz. E eu sem nada disso estava muito feliz porque eu estava no lugar certo. No lugar certo e na hora certa. Pode passar, por favor? Então, essas são outras casas, mas eu queria falar algo interessante sobre esses 2 casos aqui. Todas as vezes que nós andamos por Caiçara, nós ouvíamos falar de uma missionária chamada Edith. Missionária Edith, foi ela que começou o trabalho pioneiro de evangelização em Caiçara. Ela ia sozinha e tal, mas nós nunca conhecemos ela. Primeiro porque ela não era de Caiçara, ela era de Campina Grande. E semanalmente ela ia para Caiçara para poder fazer o que a gente estava fazendo. E ela já tinha seus mais de 50 anos de idade. E eu ficava pensando, meu Deus, eu estou com 21 anos e está difícil ficar subindo e descendo meio-dia esses montes. E imagina a missionária Edith. E a gente ficava inspirados pelo trabalho que ela realizou ali. Todo mundo falava da missionária Edith. Ah, vocês me lembram a missionária Edith. Mas a gente não conhecia ela. O que a gente tinha ouvido falar foi que ela foi acometida com uma depressão. E ninguém mais via ela. Ela nunca mais voltou em Caiçara. E nós pensávamos, um dia queremos conhecê-la. E certo dia, estávamos nós andando lá. E chegamos na casa de seu Francisco de Assis e Dona Rita.
essa segunda imagem aqui embaixo, que também é a terceira imagem. E quando chegamos lá, na varanda da casa dele estava sentada essa senhora, nessa cadeira de balanço. Mas nós não conhecíamos a fisionomia de missionária Edith. E chamamos, né? Dona Rita, seu Francisco de Assis. E eles vieram nos atender. E quando entramos, aquela era a missionária Edith. Ela tinha ido passar alguns dias ali com eles, porque foi uma das casas que ela mais investiu em evangelismo, e fez uma amizade. E ela estava ali para ser cuidada. E eu pude ver de perto como que uma pessoa que esbanjava tanta alegria e vida de Deus estava tão devastada na depressão. E nós ficamos muito comovidos ali, porque entendemos que nós não somos nada. Tudo que fazemos ou que possamos fazer tem que ser para a glória de Deus. Porque na hora que a saúde acaba, não resta nada mais. Não importam os diplomas e o conhecimento. Quando vem Alzheimer, nada mais importa. A memória vai embora. Não importa o quanto você caminhe. Se vier uma doença e você ficar numa cama, de nada valeu mais. Então, ao olharmos para a missionária Edith ali, nós tínhamos muita alegria pela honra de conhecê-la e de poder dizer, olha, obrigado porque a senhora veio antes de nós e preparou o chão para que nós pudéssemos pisar nele. E ao mesmo tempo tristes por vê-la naquela situação. Mas nós também ouvimos falar da Dona Zinha, lá em cima, aquela senhora que está ali sentada naquela cadeira de rodas. Assim como a missionária Edith pregava, Dona Zinha abria a casa dela para os cultos. Então, era de lei. Todo culto, toda semana, Dona Zinha varria a casa, cantando hinos ao Senhor com muita alegria, porque ela sabia, hoje é dia do culto, eu vou receber o povo de Caiçara. E a verdade é que Dona Zinha foi acometida com Alzheimer. Hoje ela não anda, ela não fala, ela não responde. Ela fica assim o dia inteiro, em cima da cadeira, ou deitada na cama, depende da filha totalmente. E uma coisa interessante aconteceu quando chegamos na casa de Dona Zinha. A nossa colega Juliette estava conversando com ela não respondia, mas a filha dela, que está do lado esquerdo, disse assim, olha Ju, ela não responde a ninguém. A gente conversa com ela, dá comida e tal, mas ela não responde, não adianta. E quando a nossa colega perguntou assim, Dona Zinha, na verdade chamou de vó, vó, a senhora está feliz por saber que nós estamos continuando com o trabalho em Caiçara, que havia parado? Ela sorriu. E a filha dela se assustou, porque disse, minha mãe não sorri nem pra gente, que cuida dela todo dia. Mas ali nós entendemos que ela compreendeu e que ela conseguiu corresponder quanto à alegria de ver que a obra estava continuando. A obra estava continuando. Caiçara é uma população, tem uma população de pessoas analfabetas, em grande maioria, porque nasceram e tudo que elas conheceram foi a roça. Então vai para a roça, que o futuro é a roça. Então, as crianças leem com muita dificuldade, algumas, mas os adultos, em sua grande maioria, não sabem ler, só sabem escrever o próprio nome. E isso, para nós, também foi um outro desafio, porque estou acostumado a ensinar e você acompanhar o que eu estou falando, e eu gosto que as pessoas acompanhem, né? Mas estávamos com um público que não lê. Como que eles iam ler a Bíblia? Como que eles iam compreender? Então, tudo que eles sabiam era o que eles ouviam. Tudo que eles entendiam era tudo que eles ouviam, porque eles não sabiam ler. E foi tão interessante ver a maneira como muitas pessoas ali, elas ficavam assim, admiradas por conhecer a mensagem do Evangelho, que elas nunca puderam ler, mas elas podiam ouvir. E elas podiam passar para outros. E elas podiam ensinar a outros. E o Evangelho foi assim se dissipando naquele lugar. Nós víamos ali um povo tão católico, tão fechado ao mesmo tempo para a mensagem do Evangelho, que era difícil ver alguém levantar a mão e dizer sim para Jesus. Eles ouviam a mensagem, eles recebiam bem, mas era difícil tomar uma decisão. Em uma das aulas para as crianças, né, que tinha o departamento infantil, eu vou falar daqui a pouco, nós vimos que uma colega estava dando aula certo dia e no final ela perguntou quem queria entregar a vida a Jesus. E algumas crianças entregaram a vida a Jesus. Elas entregaram a vida a Jesus com muita alegria e
fizeram uma oração de confissão e chegaram em casa. E quando foi à noite, no culto, que elas voltaram, elas procuraram a tia, a Juliette, e disse assim: tia Ju, o que foi que a gente decidiu hoje à tarde? É porque a gente não sabe se é o que a gente quer mesmo. A verdade é que ao chegarem em casa, elas foram oprimidas por terem decidido por Jesus. Porque a lei nasceu na lei católica, deve morrer na lei católica. Então as pessoas, elas ouviam a mensagem, você via que elas queriam responder ao que Jesus estava falando, mas elas eram aprisionadas pela tradição, pela cultura, que minha avó era assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, eu tenho que morrer assim também. Então veja quanto o diabo aprisionava a mente das pessoas, a ponto delas abrirem os ouvidos para o Evangelho, mas não abriam o coração. E foi muito trabalhoso, porque às vezes nós nos pegávamos querendo ver respostas imediatas e não podíamos colocar o nosso coração nisso. Não podíamos colocar o coração nisso. Pode passar, por favor? Então nós tínhamos também o discipulado com os poucos crentes que tínhamos lá. E essa é uma família, a família da dona Raquel, seu Nezinho, seu esposo ali, e os seus filhos. E nós tínhamos semanalmente o discipulado com eles. O Senhor nos deu a estratégia de trabalhar a primeira carta de João, e nós trabalhamos, não concluímos, ainda estamos trabalhando, semanalmente temos uma reunião online, porque Caiçara não tem assistência nenhuma, eles não têm culto, eles não têm nada. Então, ficaram desassistidos. E aí em equipe nós sentamos e combinamos, não, mesmo nas nossas férias, vamos continuar o discipulado. Então, cada sábado, um de nós dá o discipulado online. Claro, é um investimento, estamos de férias, mas estamos servindo. De alguma maneira o Evangelho não parou naquele lugar. Não parou. E nesse lugar também, eu desfrutei de um testemunho, que eu não vou contar em detalhes, porque o tia Paulo não aguenta ouvir não, mas esse era o último dia em Caiçara, e essa família nos convidou, vamos para um açude, que tem a 2 horas de caminhada de distância de lá de onde a gente estava. Mas a gente foi no domingo pela manhã bem cedo. E eu escorreguei de uma pedra e me afoguei no açude. E eu achei que eu fosse morrer ali. Porque, eu não vou contar detalhes, mas assim, não tinha como ter jeito. A areia era movediça, era 1 metro acima da minha cabeça, eu não sei nadar. E o Senhor criou circunstâncias ali para que eu estivesse aqui hoje. Glória a Deus. Né? A pastora Ivoneta falou assim: a gente está orando por Caiçara e Caiçara queria nos roubar. Mas, gente, eu lembro que naquele dia, era o último dia, então à noite eu ia pregar para o povo. E preguei para o povo. Mas quando eu cheguei para ministrar a palavra à noite, eu pensei: meu Deus, eu podia não estar aqui agora, se tudo desse errado de manhã. Eu tinha ido só lavar os pés, eu tinha sentado na pedra para lavar os pés, não tinha perigo nenhum, mas eu escorreguei e caí. Nós tínhamos então também o trabalho com as crianças, e para mim essa era a melhor parte. A gente saía dali semanalmente e a gente dizia assim: olha, se nada der certo com os adultos, a nossa esperança está nessa geração. Eles estão maduros, crescidos, fechados para o Evangelho, endurecidos, mas esses não. Os pais obrigavam as crianças todo domingo a ir para o catecismo lá na capelinha, e eles odiavam ir para o catecismo. E eu lembro que a nossa colega, a tia Juliette, ela dizia assim: vocês têm que obedecer papai e mamãe, vão para o catecismo. E o catecismo era 2 da tarde e a aula com as crianças era 4 horas. Então eles saíam do catecismo e iam correndo para a casa missionária porque tinha aula. Mas eles não queriam ir de jeito nenhum. Eles achavam chato, eles achavam ruim, eles achavam que não era atrativo aquilo que era falado no catecismo. Eles não queriam, mas eram obrigados. E nós vimos o quanto aquelas crianças evoluíram naquele tempo. As crianças, elas passaram a nos ajudar no louvor. Nós tocávamos, mas todas vinham para frente cantar, porque a gente não tinha uma igreja funcionando, então era o que a gente tinha. Vai usar o que tem. Então bora botar as crianças para cantar. Então elas iam para frente, elas cantavam porque queriam participar. E para mim as cenas mais lindas era ver aquelas crianças levantarem as mãos, fechar os olhos, adorar. E eu dizia assim: meu Deus, elas estão sendo levadas.
Ainda que os adultos estejam duros, mas as crianças estão recebendo a mensagem do Evangelho. E eu creio que delas virá a resposta para Caiçara. Quando nós pregávamos, nós dizíamos para elas assim: olha, a tia Ju, a tia Cátia e o tio Paulo não vão estar aqui para sempre, não. A gente vai ter que ir embora de Caiçara, mas são vocês que vão continuar. Talvez amanhã vocês estejam aqui onde a gente está. Talvez amanhã vocês estejam entrando nas casas como a gente está fazendo. E elas ficavam assim: será que a gente consegue fazer isso mesmo? E a gente dizia: consegue, Deus conta com vocês. E na última aula para as crianças, eu fiquei encarregado de dar aquela aula. E eu lembro que no início daquela aula, eu pedi que cada um orasse por um motivo específico que viesse ao coração delas. E foi quando uma delas, no momento que foi orar, eu perguntei: pelo que você quer orar? Ela disse assim: eu quero orar para que Deus traga vocês de volta no próximo semestre. E para mim aquilo foi doloroso demais. Porque eu pensei em tanto de lugares carentes para ouvir a mensagem, e o quanto falta obreiros para irem pregar. Nós temos visto, cada dia que passa, pessoas tão egoístas dentro das igrejas, querendo atrair para si as pessoas e treiná-las e forjá-las, mas fica por aqui mesmo, vamos deixando por aqui, está todo mundo bem aqui, enquanto os campos estão sem obreiros. Por isso que eu sou talvez uma das pessoas que mais briga e defende. Os vocacionados estão dentro das igrejas. Amém. É dentro das igrejas que estão aqueles que vão pregar. Onde é que estão os pastores? É dentro da igreja. É no meio daquele povo que diz assim: não fala direito, não consegue orar direito. São esses mesmo. É esse que Deus quer. Essa pessoa mesmo. Deus quer habilitar, capacitar pessoas. Eu estava ali na adoração e pensando: meu Deus, eu era tão tímido. Eu não conseguia levantar a mão para dizer que sou crente. Se dissesse: quem é crente? Eu ficava assim, com vergonha de levantar a mão para dizer que eu era. Porque eu pensava: alguém está olhando que eu estou levantando a mão. E olha o que Deus faz. Ele nos capacita por um propósito específico. Sabe por quê? Porque Deus está interessado que a mensagem chegue a todos os povos. É isso que Deus quer. Deus não está preocupado com quanto de dinheiro está caindo na minha conta todo mês. Os nossos impérios construídos nessa terra não nos levarão ao céu. Não nos levarão ao céu. Que fique tudo nessa terra, que vá tudo ser enterrado, contanto que nós cumpramos a vontade do Senhor. Se Jesus voltar hoje, eu estou feliz demais, que eu fiz aquilo que Ele mandou fazer. Perfeitamente, não. Erro todos os dias, mas sou conduzido pelo Espírito a continuar olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, o qual é o meu modelo. É Ele que é o meu modelo. Jesus não nos garantiu que iríamos acertar em tudo. Jesus não nos garantiu que seríamos perfeitos. Não. Ele nos garantiu a sua própria presença em meio ao caminho. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nos garantiu sua presença. E então, para mim, olhar para aquelas crianças é olhar para a esperança de Caiçara. Onde está a esperança de Caiçara? Está ali, ó, nessa foto aqui, ó. Aqui estão as profetas, amém, as blandinas, amém, as pregadoras, as evangelistas, as pastoras. Amém. São elas. E outra coisa, só tinha mulher. Aqui só tem menino, né, praticamente. Lá era só menino, não tinha um menino. Era só menina, só. Deus está quebrando barreiras do preconceito e de tanta coisa. Elas que irão entrar nos lugares assolados de Caiçara, proclamando a mensagem do reino. Aleluia. Pode passar, por favor? Estou correndo por conta da palavra ainda. E nós tínhamos então à noite os cultos. Sábado à noite, domingo à noite, culto. Sábado o dia todo, evangelismo. Estamos na rua. É meio-dia, estamos na rua. Às vezes, uma casa abria as portas e dizia assim: almoça com a gente. E a gente não se negava, porque aprendemos isso. Nós não podemos nos negar, fazer desfeita, né? Diante das oportunidades. Então a gente entrava, a gente comia aquilo que era colocado diante de nós, e era maravilhoso, porque a gente estava ali, tendo a oportunidade para criar vínculos. Às vezes a gente quer avançar como igreja, veja só, mas a gente não quer criar vínculos.
A gente quer fazer assim, eu vou avançar, eu aqui, você lá. Como que avança? Quando eu olho para o ministério de Jesus, eu só vejo um modelo de ministério. Um homem perfeito, o próprio Deus na terra, criando vínculos com pessoas imperfeitas. Ah, é Zaqueu, é publicano, pecador, é nojento, ninguém quer entrar na casa de Zaqueu. Jesus fala, ó Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. Ah, mas essa mulher, ela está com fluxo de sangue, ninguém pode tocar nela. Jesus estava disponível para ser tocado por ela. Ah, mas aquela mulher é adúltera, tem que ser apedrejada. Jesus fala, olha, se eles não te acusaram, eu também não irei te acusar. Vai, não peques mais. Então, qual o modelo de ministério? É o de Jesus, meus irmãos. É Ele que é o referencial de discipulado. Não tem discipulado sem contato. Não tem discipulado sem quebrar a cabeça com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas vão errar. Isso é igreja. Igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas que foram conduzidas do reino das trevas para o reino da luz, que estão buscando a Cristo juntas, para crescerem juntas e agradarem ao Senhor juntas, esperando que Ele volte. É isso a igreja. Então, para mim essa era a melhor maneira, no meio do povo. Como atrair o povo? Estando no meio dele. E a gente ainda era difícil, porque a gente só estava lá sábado e domingo. Então eu dizia, meu Deus, esse povo precisa de um casal, eu dizia assim, de um casal que venha para Caiçara, morar dentro de Caiçara, para poder tomar um café à tarde com a Dona Maria, para poder sentar com o seu João à noite, para poder ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Consegue entender? Porque isso é relacionamento, isso é igreja. O trabalho do sábado e do domingo que a gente fazia ali não era suficiente para manter o povo, para estar constantemente com o povo. Então, o Senhor foi nos dando estratégias. E a gente reunia assim, como se fosse uma célula, em círculos. Mas o trabalho foi aumentando. E nós então mudamos a estratégia. Vamos botar no modelo de congregação. Então arrumamos como se fosse uma igreja mesmo. E esse lugar aí era uma garagem. É uma garagem. Uma garagem de um senhor que tinha um coração muito generoso e que abriu a garagem da casa dele para que a gente fizesse o culto lá. Então a gente fazia ali. Às vezes não dava para todo mundo caber dentro, ficava a gente do lado de fora. E às vezes era desafiador, porque às vezes eu estava falando na frente e ficavam uns 3 homens, 4 homens no fundo em pé, porque não tinha lugar para sentar, conversando. E aquilo roubava a atenção da palavra. E trazê-los de volta era uma pedagogia, só o Senhor e pulso firme, para poder conseguir que o povo estivesse atentos à palavra de Deus. Porque quando você está aqui na igreja agora, mas eu tenho certeza que em todo o tempo vem pensamentos na sua mente que vai roubando você daqui. O que eu vou fazer quando chegar em casa? Mas eu vou comer o quê? Eu estou ficando com fome já, estou cansado de estar ouvindo o Pablo ali falando. Eu vou para onde depois daqui? E aí quando você vê, o diabo ele já roubou o seu pensamento, você já está longe daqui. Está só o corpo sentado aqui, mas a mente está nos ares. Eu sei que é assim. Isso acontece comigo também, se eu não der lugar ao Espírito Santo. Então, as pessoas facilmente se dispersam, facilmente perdem a atenção, e a mensagem é roubada do coração das pessoas. Mas o Senhor foi nos dando estratégias. E para concluir o testemunho, então, eu queria falar da igreja. A igreja que nos enviou para ali. Porque por trás de toda obra missionária tem uma igreja que sustenta. Diga, por trás de toda obra missionária tem que ter uma igreja que sustenta. Ah, mas quem vai sustentar os missionários são as juntas de missões. E E os missionários vêm de onde, hein? Eles brotam da terra assim, já nasceu missionário, cresceu assim. Não, é de dentro das igrejas. Por isso que eu digo, os vocacionados estão dentro da igreja. É aqui dentro que eles estão. É no meio desse povo aqui que eles estão. Então, meus irmãos, aquela igreja, a igreja congregacional de Campina Grande, era quem nos enviava para o povoado de Caiçara, por meio do pastor Mota, que está ali na foto, logo atrás de mim ali. E ali é uma equipe da igreja dele, que uma vez no mês se reuniam, pegavam um carro e iam para Caiçara, para poder trabalhar junto com a gente ali.
Ele não podia ir toda semana, mas uma vez no mês pelo menos eles iam. E aquilo eu via a manifestação da graça de Deus. Porque é muito fácil enviar seminaristas e dizer assim, vai lá, faz aí a obra. Mas a igreja se fazer presente, é trabalhoso. Eu largar o meu descanso do sábado, do domingo, de ir para o churrasco para poder ir, eu não. Pois é, eles iam. E eles estavam ali. Então, eles enchiam os carros, são irmãos assim, maravilhosos. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Mota também. Porque é um homem que, diante de tantas limitações, ele aceitou o desafio de se fazer presente em Caiçara. Ele podia muito bem dizer, tem uma igreja para pastorear em Campina Grande. Não tem como assumir esse campo. Mas ele foi perseverante em continuar o trabalho. Então, eles iam, eles nos encorajavam. E no próximo semestre, outras pessoas estarão indo a Caiçara. Eu creio que a partir do mês de março, para poder continuar o trabalho. E para mim essa era outra dificuldade, porque eu sempre pensei assim, é importante que pessoas específicas plantem o trabalho naquele campo, para que haja identificação. Então o povo criava vínculo, daqui a pouco os seminaristas iam embora, vinham outros. E isso trazia também um pouco de medo ao nosso coração. Vai que o povo se feche, porque cria vínculos, sente saudades, está ali e de repente são tirados os seminaristas. Então assim, nós temos orado por Caiçara, para que haja salvação, sim, mas também para que seja enviado para aquele lugar um casal de obreiros, para plantar a igreja congregacional, que é a igreja que apoia, em Caiçara. E aí o povo não vai ter mais dificuldade de ouvir a mensagem do Evangelho. Amém? Glória a Deus. E eu queria por um instante chamar então a missionária Neildes para orar por Caiçara nesse momento. E você fica de pé em nome de Jesus para a gente orar, senão você dorme e aí não vai ouvir a mensagem. Irmãos, nós estamos diante de um desafio. Caiçara é Brasil. Caiçara é aqui no Nordeste. O nosso Nordeste lindo, abençoado pelo Senhor. Um lugarzinho pequeno, como o Pablo disse, não conseguimos encontrar lá no mapa. Mas Caiçara está no plano de Deus, amém? Caiçara está no coração do Senhor. Assim como a sua vida hoje está no coração de Deus. Caiçara, aqueles habitantes estão diante do Senhor. Qual é o desafio de Caiçara? O desafio de Caiçara é que o Senhor levante obreiros para aquele lugar. E quem pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Só aqueles que nasceram de novo, que não têm suas vidas por preciosas. Porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Assim como Deus levou Pablo a Caiçara, Deus pode te levar a Caiçara até os confins da terra, se assim você entregar a sua vida ao Senhor e permitir que Deus age na sua vida. Então quero que você agora ore junto comigo por Caiçara. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos Caiçara diante do Senhor. Eu estou orando sozinha? Não, todo mundo orando junto, amém? Amém, irmãos? Pai, nós colocamos Caiçara diante do Senhor. Nós liberamos sobre Caiçara nesse momento aquele povoado, Deus, que pode até no mapa geográfico estar esquecido, mas Caiçara está no teu coração. Caiçara está diante do Senhor. Nós liberamos sobre Caiçara agora a nuvem da bênção do Senhor, da presença do Senhor. Aqueles corações, Senhor, que ouviram o teu Evangelho, aqueles corações, Senhor, que receberam a tua palavra, nós colocamos diante do Senhor, da criança ao ancião, Senhor, do menorzinho ao mais velho, nós colocamos diante do Senhor, para que eles, Senhor, abram seus corações, recebam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai, nós liberamos sobre as crianças de Caiçara, Pai, que o coração delas seja um coração fértil, que ainda quando crescer não se esqueça do Senhor, mas leve essa palavra de salvação, Senhor, em nome de Jesus. Nós liberamos agora, Senhor, aqueles os quais o Senhor irá levantar como obreiros em Caiçara. Onde estão esses obreiros? Nós os liberamos agora, na autoridade do nome de Jesus. Os campos estão brancos, Senhor, mas os ceifeiros são poucos. E a tua palavra, rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. E nós agora oramos, rogamos ao Senhor da seara,
que libere, Senhor, ceifeiros para Caiçara, aqueles que estão diante do Senhor, aqueles que estão orando, que eles sejam a resposta das suas próprias orações, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor agora que libere para Caiçara, Senhor, essa equipe, esse casal, esse homem, essa mulher, que vai abraçar aquele povoado, Senhor, como seu, e dizer: Caiçara do Senhor Jesus Cristo, Senhor, irá, Deus, gastar a sua vida, Senhor, na consolidação daquele povo, porque evangelizados eles já estão, mas nós oramos para que eles consolidem, sejam discipulados, a palavra, Senhor, fincada naqueles corações. Nós os abençoamos desde já. De Sergipe nós abençoamos Caiçara, de Aracaju nós abençoamos Caiçara, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Queria convidar você então a abrir comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. A igreja pode sentar? Atos capítulo 1, versículo 8. Assim. Eu gosto sempre de esperar que a igreja abra, porque eu gosto que a igreja acompanhe a leitura junto comigo. Então eu espero com paciência, não tem problema. Atos 1, 8. Atos 1, 8. Amém? Diz assim a palavra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pai, esta é a tua palavra, e diante da tua palavra o nosso coração se submete em obediência ao Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito fale conosco nesta noite, continue a falar aos nossos corações de maneira poderosa, que nós sejamos um canal transparente da tua glória, por onde a tua palavra irá ser ministrada com fidelidade, em nome de Jesus, amém. Amém? Olha só, quando nós olhamos para o texto que lemos em Atos, nós vamos ver que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E quem era Lucas? Lucas era um discípulo do apóstolo Paulo. E Lucas, ele escreve o livro de Atos com motivos muito específicos. Lucas escreveu esse livro de Atos para narrar os acontecimentos daquele momento ali da igreja primitiva. Então eu diria assim, o livro de Atos é um livro de história da igreja primitiva. Como aconteceu tudo depois que Jesus voltou para o céu, o que aconteceu depois? O livro de Atos vai narrar os primeiros acontecimentos. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver que Lucas, ele vai escrever sobre aquilo que o Espírito Santo estava fazendo no meio da igreja. Porque até então a igreja não havia desfrutado da presença do Espírito Santo. Jesus tinha prometido que enviaria o Consolador, que enviaria o Espírito Santo, mas ele não tinha descido ainda. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver o maior ou um dos maiores acontecimentos na história da igreja. O Espírito Santo é enviado sobre a terra para habitar no coração da igreja de Cristo. Obrigado. E nós vamos ver nesse versículo 8 que lemos que Jesus estava voltando para o céu. Ok? Jesus já tinha vindo, ele já tinha crescido, fez o ministério, morreu na cruz, ressuscitou e agora ele está voltando para o Pai. Mas antes que Jesus vá embora, que ele volte para o Pai, ele chama a atenção daqueles que estavam ouvindo a ele, os seus discípulos, quanto a uma coisa muito específica. E eu acho interessante pensar que essas eram as últimas palavras de Jesus antes de voltar para o céu. E as últimas palavras geralmente costumam ser as que mais lembramos. Uma pessoa chega aqui e fala um bocado de coisa, mas às vezes você vai lembrar mais daquilo que foi a última coisa falada. Jesus estava trazendo seu último recado para a igreja: recebereis poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse foi o recado de Jesus, antes que ele subisse. E por isso, nessa noite, eu queria dizer que testemunhar acerca da ressurreição de Jesus é missão de toda a igreja. Repita comigo: testemunhar acerca da ressurreição de Cristo é missão da igreja. Amém? É missão da igreja. Agora, como eu posso testemunhar? Como se dá o testemunho da igreja? Ou para o que se dá a missão de testemunhar da igreja? Como é que a igreja testemunha? Ou para o que a igreja testemunha? E é isso que nós queremos abordar na mensagem de hoje. Em primeiro lugar, quando olhamos para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que lemos, nós vamos descobrir que de maneira prática, o testemunho da igreja, a missão de testemunhar, se dá em primeiro lugar com revestimento do poder do Espírito. Então, em primeiro lugar, o testemunho da igreja se dá por meio do revestimento de poder. Mas o que é revestimento de poder? Veja bem, quando Lucas escreve aqui acerca do poder do Espírito Santo que iria descer sobre a igreja, ele estava falando da habilidade do Espírito para capacitar a igreja para alguma coisa específica. Mas para que a igreja vai ser capacitada? Lucas sabia que ao falar do poder do Espírito, ele estava falando de uma coisa essencial para a missão da igreja. A igreja podia ter o que fosse, mas se ela não tivesse o poder do Espírito, ela estava sem condições de testemunhar. Porque o poder para testemunhar, ele não se dá por meio da nossa própria habilidade. Eu sei falar bem, então eu vou testemunhar. Não é isso que te capacita para testemunhar. O que te capacita para testemunhar é o poder do Espírito. Mas aí a gente se pergunta, para quem é o poder do Espírito? Diga: para toda a igreja. Diga com força: para toda a igreja. É isso mesmo. O poder do Espírito é para toda a igreja. O poder do Espírito está sobre o pastor e a pastora, mas o poder do Espírito também está sobre o irmão que entregou a vida para Jesus. O que nós precisamos é desenvolver uma vida revestidos do poder do Espírito Santo. O que nós precisamos é desenvolver uma vida que agrade ao Senhor. E quando Jesus, ele orienta os discípulos, como assim estratégia? O testemunho deveria ser em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas existe um segredo dentro do texto aqui que às vezes a gente se passa e não percebe. Quando Jesus está falando, usando o termo aqui tanto e o termo como, tanto em Jerusalém como na Judéia, esses termos aqui no grego significam, assim como você vai pregar em Jerusalém, simultaneamente vai pregar também na Judéia. Então, não é que você vai pregar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria. É ao mesmo tempo. O tanto como usado aqui é simultâneo. Tanto em Jerusalém como na Judéia. É ao mesmo tempo. E o que a gente vê às vezes? A gente vê dentro da igreja aquele modo de pensar assim: olha, para que eu vou fazer missões lá fora? Você tem que fazer missões aqui. Não é verdade? Para que eu vou investir lá fora? Não é tanta coisa para fazer aqui? Ou então o contrário: para que eu vou me preocupar com Jerusalém se eu tenho que alcançar os confins da terra? Mas eu tenho um negócio para lhe dizer: é tanto em Jerusalém como na Judéia. Eu prego na minha casa, eu prego na minha rua, no meu bairro, no meu trabalho, na minha cidade, no meu país e até os confins da terra, ao mesmo tempo. O testemunho se dá ao mesmo tempo. Eu não tenho direito de escolher em qual núcleo de campo eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar em Jerusalém ou na Judéia hoje? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso que quando Jesus ele traz essa mensagem aqui aos discípulos no capítulo 2, você vai ver que ele volta para o céu, o Espírito Santo desce, e o que acontece logo em seguida? Dispersão. São enviados a diversos lugares ao mesmo tempo para pregar o Evangelho, porque era tanto em Jerusalém como em toda a Judéia,
Samaria e até os confins da terra. E de uma maneira comparativa, o que seria Jerusalém? Digamos que Jerusalém fosse Aracaju. É o lugar menor, é o núcleo. Judéia seria o estado de Sergipe. É maior, né? Engloba Aracaju. Samaria seria o Nordeste, ou o Brasil. E os confins da terra, os confins da terra. Então, Jesus estava enviando os seus discípulos a pregarem a todos, em todo lugar, em todo tempo, ao mesmo tempo, em todo lugar. Ao mesmo tempo, em todo lugar. E por isso eu queria concluir a mensagem de hoje, dizendo que de nada valerá ouvirmos a mensagem da ressurreição semanalmente, mensalmente, anualmente, mas não abrirmos o nosso entendimento para recebermos em nós o poder que tem o testemunho da ressurreição de Cristo. O testemunho não é só para ser dito: olha, Jesus ressuscitou, oh, aleluia, glória a Deus. Não, é para salvar a sua vida. O testemunho é para transformar a sua casa. O testemunho é para libertar o seu coração, para restaurar o seu casamento, para te libertar do que quer que seja que você esteja aprisionado. É para isso que serve o testemunho da ressurreição. E por isso eu quero dizer que, como igreja do Senhor, somos chamados a isso: a ouvir o testemunho, recebê-lo, crer nele e pregá-lo. É isso que vai nos transformar. Quando Jesus voltar, o que vai me levar ao céu não é o fato de eu ter ouvido falar dele. Não. O que vai me levar ao céu é o fato de eu ter crido nele e vivido de maneira que prove que eu criei nele, ou não. A verdade do Evangelho é para ser vivida. A verdade do Evangelho é para ser crida. É para ser compartilhada. É para isso. A palavra é para isso. O Evangelho é para isso. Por isso, meus irmãos, estejam abertos a ouvir a mensagem do Evangelho, enquanto o Senhor continua insistindo em falar ao nosso coração. A maior prova de amor do Senhor a nós foi enviar Jesus. Mas todos os dias, a maior prova de amor do Senhor a nós é nos permitir ouvir a palavra mais uma vez.